Olá, já está no ar o programa Academia. Hoje vamos falar das relações de consumo e a violação de direitos dos consumidores. A dissertação é da mestra em Direito, Mila Reis. A perda do tempo do consumidor como violação do direito à liberdade. Dissertação apresentada à banca examinadora do programa de mestrado em Direito do Centro Universitário de Brasília, como requisito para a obtenção do grau de mestre em Direito, sob orientação do professor doutor Leonardo Roscoe Bessa. Horas na fila do banco para pagar uma simples conta, minutos incontáveis em uma ligação na central de atendimento para cancelar um cartão de crédito ou meses para receber aquela compra feita pela internet. Quem nunca passou por isso? Antigamente, casos de desrespeito ao consumidor eram tidos como contratempo, algo tolerado e normal. Hoje, a jurisprudência evoluiu ao ponto de reconhecer a importância do tempo no cotidiano das pessoas. A discussão do Academia é sobre esse tema. E para debater o assunto com a gente, participam hoje do programa o mestre em Direito, Ricardo Leite, e o mestre em Direito e Políticas Públicas, Walter Moura. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no Academia. E eu já me dirijo à Mila, a nossa expositora, para pedir que ela faça uma exposição inicial para que o espectador em casa possa entender do que a gente vai falar aqui pela próxima meia hora. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Inicialmente, eu gostaria de agradecer aqui a oportunidade de participar do programa. Gostaria de agradecer também a presença dos debatedores. Enfim, os consumidores eles têm enfrentado rotineiramente nas relações de consumo um descaso por parte dos fornecedores, quando este os obriga a esperar um tempo muito além do considerado adequado e razoável para ter a solução de um problema de consumo. Nessas situações em que a perda do tempo abusiva já não se considera mais como sendo um mero dissabor na sociedade, ou seja, aqueles fatos que podem ser tolerados nas relações de consumo. O que se debate na doutrina e na jurisprudência atualmente é exatamente a natureza jurídica desse dano pela perda do tempo do consumidor. Existem duas correntes na doutrina e na jurisprudência. Existe um lado da doutrina que entende que deve haver uma nova categoria de dano indenizável, que no caso é o dano temporal. Eles acreditam que deve ser concedido de maneira autônoma pelo fato de que o tempo ele merece ser visto como um direito, como um objeto jurídico, independentemente de haver previsão na Constituição. E o outro lado da doutrina entende que essa perda do tempo do consumidor, ela tem que ser amparada e tutelada por meio dos danos morais, devido ao fato de que o tempo ele é um fator lesivo dos direitos da personalidade. Então, dentro dessa corrente que defende que o tempo, quando ele é perdido de maneira abusiva, deve ser enquadrado na extensão dos danos morais, existem três partes dessa corrente que entende que o tempo perdido do consumidor deve ser tutelado por meio dos danos morais. Uma parte dessa corrente entende que não é o tempo perdido que deve ser indenizado, porque o tempo não é um bem jurídico. Na realidade, o que se indeniza é a liberdade do consumidor, porque ele não pôde escolher o que fazer com o seu próprio tempo quando este foi violado. Segunda parte dessa corrente entende que o que é violado é o direito à integridade psíquica, devido ao fato de que o consumidor, quando teve situações em que perdeu o tempo de maneira abusiva, ele sofreu angústias, aflições, dores e, por essa razão, também é indenizado por meio dos danos morais. A terceira parte dessa corrente acredita que o tempo é um direito da personalidade implícito no Código Civil. E por essa razão também seria enquadrado na extensão dos danos morais. O objetivo do trabalho é exatamente questionar e analisar se o tempo ele consiste num bem jurídico no nosso ordenamento. Eu entendo que ele não consiste num bem jurídico no nosso ordenamento pelo fato de que não há expressa previsão constitucional para tutelá-lo dessa maneira. Então, eu escrevo o trabalho, na realidade, ele tem a intenção de demonstrar que o que se viola é a liberdade do consumidor pelo fato de que ele não possui o livre exercício, a livre escolha do que fazer com aquele tempo que ele perdeu. O trabalho, ele conclui que não existe a necessidade de criação de novos institutos jurídicos ou do reconhecimento de novos danos, pelo fato de que já existe no ordenamento jurídico institutos o suficientes para tutelar esse tempo perdido de maneira adequada, que no caso é o dano moral. Perfeito.
Mila, eu vou já pedir uma primeira rodada de pergunta aqui dos seus convidados e eu já me dirijo ao doutor Ricardo. Doutor Ricardo, por favor, faça uma questão. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Gostaria de cumprimentar o telespectador, cumprimentar a mestre Mila pelo belo trabalho, por trazer uma abordagem numa perspectiva do direito do consumidor muito interessante, uma discussão muito atual, né, acerca desse chamado dano temporal ou desvio produtivo do consumidor. Cumprimentar aqui o apresentador Alexandre, né, e principalmente a TV Justiça por enaltecer esse trabalho de divulgação do direito, de acessibilidade do direito para aquelas pessoas que procuram um conhecimento jurídico de temas relevantes para toda a sociedade. Cumprimentar aqui o Dr. Walter Moura, né, pela oportunidade de a gente poder compartilhar e discutir esse tema tão relevante. Mila, minha pergunta é um aspecto prático de como os tribunais têm se posicionado acerca dessa teoria, se há uma aceitação na jurisprudência, seja de tribunais estaduais, seja pelo Superior Tribunal de Justiça, acerca de indenização do consumidor nessas hipóteses de dano temporal ou de um desvio produtivo em razão dessas condutas dos fornecedores. Então, o posicionamento hoje na jurisprudência não é um posicionamento pacífico. Existem vários entendimentos a respeito. Existem alguns tribunais que entendem que deve sim haver indenização moral, porque houve violação da integridade psíquica, não verificando o tempo como um direito autônomo. Existem outros posicionamentos de tribunais que entendem que, sim, o tempo é um bem jurídico, portanto, deve ser indenizado de maneira autônoma, dissociado, inclusive, dos danos morais. Então, existem vários posicionamentos na jurisprudência atualmente. É engraçado que a gente tem a impressão de que é o tipo de assunto que nunca vai ter algo pacificado, assim, né? Porque ele é tão abrangente, tão amplo, que você sempre vai imaginar que vai ter opiniões e pareceres diferentes a respeito. Sim. Né? Bom, eu vou pedir agora uma pergunta do Dr. Walter Moura. Seja muito bem-vindo, Dr. Walter. Eu agradeço o convite, cumprimento a mestra Mila pelo trabalho de fôlego, um trabalho muito importante para compor essa exploração teórica sobre a relevância do tempo na magnitude da responsabilidade civil nas relações de consumo, que é um tema que está sempre em voga. Sim. Realmente é um tema que está sempre em voga. Eu cumprimento Alexandre, doutor Ricardo. Mila, eu queria uma visão mais prática de qual seria a consequência de se existe alguma distinção entre tratar o tempo como um bem jurídico autônomo ou não. Quando há uma condenação de sentença de juizado especial cível, o juiz ele mensura as parcelas indenizatórias. Então, a gente já ouviu falar em dano estético, dano moral, algumas parcelinhas que saem do dano moral. Estaria aí, quando você considera autônomo, ele sairia do dano moral e seria uma parcela de dinheiro autônomo? É essa a consequência prática? Então, na realidade, eu acredito que não deve ser concedida essa indenização de modo autônomo, como dano temporal dissociado dos danos morais. Mas essa corrente que entende que a indenização deve acontecer de maneira autônoma, dissociada dos danos morais, ela compreende isso porque, no entender dela, vários direitos da personalidade são atingidos quando há violação do tempo, quando há a perda do tempo de maneira abusiva. E, segundo essa corrente, eles afirmam que, se haver apenas uma condenação moral, outros direitos da personalidade não serão devidamente reparados. Só que eu discordo pelo seguinte fato de que o que é o dano moral? Dano moral é a forma de se reparar quando existe a violação dos direitos da personalidade. Não significa que apenas um direito da personalidade que foi violado. Podem ter tido, né, outros direitos da personalidade que foram violados também, e cada direito vai ser analisado de modo autônomo quando da quantificação do dano moral, na hora da fixação do valor. Dona Mila, existe de fato um tempo limite assim, razoável de espera do consumidor nesses casos? Então, a situação concreta é que vai dizer se realmente houve o tempo excessivo, o tempo perdido de maneira excessiva, não razoável ou não. Tudo vai depender do tipo de atendimento que está sendo oferecido e também das condições pessoais do consumidor lesado. Por exemplo, nos estados e nos municípios existem as leis das filas. Essas leis determinam e estipulam um prazo máximo de espera do consumidor em atendimento bancário, que é um prazo máximo de 30 minutos.
Ocorre que, mesmo havendo essa previsão de tempo máximo de espera, ainda assim o STJ ele não compreende que só porque passou esse prazo de 30 minutos do consumidor ali esperando, né, para ter o atendimento, não significa que vai ensejar automaticamente o direito à indenização. Então, tudo tem que ser analisado caso a caso, e a depender também das circunstâncias pessoais da vítima, e consumidor, e também do tipo de atendimento que estava sendo oferecido. Uhum. Bom, eu peço licença a você, viu, Mila? Também ao Dr. Val, Dr. Ricardo. Nós vamos fazer agora um breve intervalo e daqui a pouco a academia estará de volta. Fique conosco. E o programa Academia está de volta. A dissertação de hoje é a perda do tempo do consumidor como violação do direito à liberdade. Com a expositora Mila Reis e os convidados Ricardo Leite e Walter Moura. Bom, para a gente não perder tempo, porque é muito importante essa discussão e a gente tem muita coisa para falar, eu já peço uma pergunta para o Dr. Walter. Doutora Mila, esse tema realmente é muito relevante e ele me lembra uma situação do amigo meu que foi ao médico e disse para o médico que estava muito doente. E o médico falou, que doença é essa? Ele falou assim, eu estou com muita pressa, eu ando muito apressado. Então, a minha pergunta para ti, quando você fez a exposição belíssima no seu trabalho da distinção entre dano moral e dissabor, será que o tempo para fins de indenização, seja por perda de liberdade ou por violação aos direitos da personalidade, o tempo ele conta diferente para diferentes pessoas com diferentes idades? O consumidor na melhor idade, que é chamado pela doutrina de hipervulnerável, o que tem alguma doença que não possa esperar muito. Esse tempo conta diferenciadamente, talvez seja por isso que a jurisprudência não tenha alinhado alguma coisa sobre isso? Sim, a indenização, no caso, para esses consumidores hipervulneráveis, ela se torna diferente, porque na maioria das vezes, mesmo que o tempo não seja perdido de uma maneira abusiva ou desproporcional, acontece que a integridade psíquica desses consumidores, elas podem ter sido violadas, mesmo que o tempo não tenha sido perdido de maneira abusiva. Por exemplo, uma senhora idosa esperou na fila do banco, por exemplo, por 45 minutos. Talvez esses 45 minutos não configure uma perda do tempo excessiva de modo a violar a liberdade dela, mas violou a integridade psíquica dela por ser uma senhora idosa. Então, nesse caso, eu não vejo como sendo a liberdade da senhora idosa, mas sim a integridade psíquica dela. Agora, em se tratando de um jovem de 20 anos que está esperando nas mesmas condições para ter atendimento bancário, ele está esperando um prazo de 45 minutos. Será, se porventura, é um tempo abusivo que deve ser considerado? A integridade psíquica, penso eu, que não foi violada. 45 minutos não é o suficiente para se violar e causar dor, angústias e aflições. Penso eu apenas. E, da mesma forma, eu acredito que a liberdade dele pela perda do tempo também não foi violada. Eu não acredito que seja um tempo que, no caso, está excessivo. Mas tudo depende da condição pessoal do consumidor lesado. Agora, em casa, o espectador, de repente, está se perguntando o seguinte... Peraí, eu tenho uma lei que diz que o usuário de um banco, ele só pode ficar esperando, sei lá, por 45 minutos. Passou de 45 minutos, está infringindo a lei. Certo. Por que a gente tem ainda que ter esse tipo de discussão, se é 50, se é 1 hora, se é 1h30? Como é que fica essa questão, Mila? Muitas vezes, o que acontece é uma sanção administrativa a essas instituições fornecedoras. Como eu disse anteriormente, não necessariamente por ter ultrapassado esse prazo limite previsto na lei, vai ensejar de modo imediato o direito à indenização. O magistrado ele sempre vai analisar a situação concreta para ver se realmente houve uma perda do tempo excessiva, de modo desproporcional. Ele sempre vai analisar caso a caso. Não é só o mero decorrer desse prazo e ter ultrapassado esse prazo de 30 minutos, 45 minutos, que ele já vai conceder a indenização moral, devido à perda da liberdade, né? Perfeito. Bom, vamos para mais uma questão, doutor Ricardo. Sim, saber da mestre Mila, né? A respeito dessa questão da violação da liberdade, né? Que você se filia à corrente de que o tempo perdido feriria a liberdade do consumidor. Pensando em um caso concreto de uma pessoa, um consumidor,
que trabalha durante a semana, né? Pensar um padrão aqui da população, trabalha durante a semana e ao final de semana ele tem o descanso. E aí, num domingo em que ele está para conviver com a família, naquela situação de repouso, de descanso, ele tem que resolver um problema com uma determinada prestadora de serviço. E vamos supor que ele liga para essa prestadora de serviço para resolver o problema e fica ali 2 horas para resolver aquele problema. Diante dessa situação concreta, pensando no aspecto prático e de como ele vai provar esse dano, como que se daria isso pensando em uma possível ação judicial em que ele vai pleitear uma indenização por dano moral em decorrência desse tempo perdido? Nesse caso que o doutor Ricardo ele apresentou, com certeza o consumidor deve comprovar que esse tempo foi perdido de maneira excessiva ao demonstrar as ligações que ele realizou para esse fornecedor. Então, eu penso que nesse caso não só o tempo foi perdido de modo a violar a liberdade, porque ele poderia fazer outra coisa durante esse momento, ele poderia ter trabalhado, descansado, até mesmo o ócio, que também deve ser valorizado no nosso ordenamento jurídico, a gente poder descansar, o consumidor poder descansar. E então, nesse caso, eu acredito que ele pode pleitear a indenização não só pela violação da sua liberdade, que foi violada devido à perda do tempo, mas também da sua integridade psíquica, pelo fato de que gerou angústias, gerou dor, alguma aflição, porque ele não pôde usufruir o tempo no seu final de semana para poder descansar, curtir sua família, curtir os seus filhos. Perfeito. E é algo que está ficando cada vez mais comum, né? Doutor Walter, por favor, mais uma questão? Bom, doutora Mila, esse tema realmente é muito relevante, a utilização do tempo na pós-modernidade ela é algo que tem feito muitas pessoas pensarem. Quanto mais atalhos, quanto mais aparato a gente tem para ganhar tempo, mais a gente perde tempo. Então, tu falaste sobre alguns direitos que são afetados quando há o gasto abusivo do tempo do consumidor. Essa situação, às vezes as pessoas não sabem, mas para vir ao Supremo, a questão pode vir por recurso extraordinário, pode vir por ADPF, por alguns mecanismos recursais. Mas seria possível, olhando para a Constituição, debater este tema aqui no Supremo Tribunal Federal sobre a angulação dos direitos constitucionais? Quais seriam os direitos constitucionais envolvidos nessa situação concreta do consumidor que tem uma perda muito grande de tempo? Lembrando, isso que é o mais importante, por uma situação que ele pagou para ser bem atendido. As relações de consumo, às vezes, parece quando você consegue reconectar uma TV a cabo ou resolver um problema da operadora de telefonia, parece que você está recebendo um favor. Mas é bom lembrar que a gente tem pago para que isso aconteça. Sim, vários direitos constitucionais podem ter sido violados em situações de perda excessiva do tempo do consumidor, como o direito ao trabalho, o direito à educação, o direito ao lazer, direito à felicidade, e querendo ou não, o tempo pode violar esse direito. Então, sim, pode chegar ao Supremo essa questão para ser debatida. Doutora, no início a senhora falou das correntes que existem, né, a respeito do pensamento. Eu queria que a senhora confirmasse qual é a sua corrente, a corrente a que a senhora se filia aí. Então, eu entendo que o tempo ele não é um direito da personalidade implícito no Código Civil. Eu entendo que o tempo ele é um fator lesivo dos direitos da personalidade. E o direito diretamente violado quando existe a perda do tempo excessiva é o direito da liberdade, pelo fato de que o consumidor ele não pôde escolher o que fazer com o seu tempo. Ele foi obrigado a esperar um tempo desproporcional para resolver um problema de consumo. Então, ele não pôde trabalhar, ele não pôde estudar, ele não pôde ter um momento de lazer, ele não pôde escolher. Então, a liberdade dele foi o direito diretamente violado. Claro que, a depender do caso, vários outros direitos da personalidade podem ter sido violados também, o que deve ser comprovado, no caso, para que haja uma majoração na hora de quantificar o dano moral. É interessante isso porque, normalmente, a pessoa ela tem que resolver o problema, porque quanto mais passa, pior fica, né? Então, realmente, faz todo sentido. Mas eu quero ouvir outras opiniões. Doutor Ricardo, por favor, qual é a sua corrente nessa história aí? Vamos lá. É importante, primeiro, a gente destacar que o consumidor ele tem proteção constitucional, né? A Constituição, no artigo 5º, assegura como direito fundamental, no artigo 5º, inciso 32, a proteção constitucional do consumidor. Então, o que o nosso sistema faz é compatibilizar a proteção do consumidor
com a liberdade de iniciativa do fornecedor, está lá no artigo 170. Nós vivemos num país capitalista, a gente tem a liberdade de iniciativa e, ao mesmo tempo, essa liberdade de iniciativa tem que ser compatibilizada com a proteção do consumidor. E aí o Código de Defesa do Consumidor justamente veio nessa linha de reequilibrar essa relação jurídica que parte de uma desigualdade, porque o fornecedor, ele tem um poderio, ele se sobrepõe, né, porque ele dita as regras do mercado dentro dessa perspectiva de uma livre iniciativa. Então, a gente tem que analisar o Código de Defesa do Consumidor como um sistema que visa proteger o vulnerável, que é um consumidor que uma relação jurídica está em uma situação desigual. Então, o Código de Defesa do Consumidor, em vários pontos, ele vai conter, por meio de práticas abusivas, de propaganda enganosa, de publicidade enganosa, de publicidade abusiva, conter os abusos por parte do fornecedor. E o trabalho apresentado pela Mila é também um mecanismo de contenção, de limite a essa conduta do fornecedor, porque ao, né, o fornecedor, por meio dessa conduta, colocar um consumidor em uma situação de extrema desvantagem, abusa desse direito que ele tem e, consequentemente, pratica um ato ilícito que gera a possibilidade de uma reparação civil, né, uma indenização. Eu entendo, nessa linha de que há um abuso do direito, de que há a prática de um ato ilícito, eu entendo que não há, diferentemente da Mila, diferentemente dela, eu entendo que não há uma violação à liberdade, mas sim uma violação à integridade psíquica do consumidor, porque essas situações geram transtornos, geram angústias, geram situações aflitivas que devem ser amparadas pelo ordenamento jurídico. Então, a minha corrente é no sentido de que o dano temporal não é um dano autônomo, ele está dentro de um dano moral, mas que ele é caracterizado pela violação da integridade psíquica do consumidor e não pela violação da liberdade, como é o trabalho muito bem defendido pela Mila. Também faz sentido, porque isso tira a gente do sério sempre, né? Sim. Doutor Walter, por favor, e a sua opinião? Bom, nós vamos ter aqui 3 opiniões, Isso é ótimo. mas em parte há uma concordância, porque é muito bem posto pela doutora Mila de que o tempo não é um bem autônomo na avaliação que se faz na investigação da responsabilidade civil por falta de previsão legal expressa. Em que pese alguns textos dizerem que na qualidade, no princípio que tem de adequação ao serviço, que é uma regra expressa do Código de Defesa do Consumidor, estaria ali o tempo, que é o tempo razoável que se espera para a fruição, para o conserto e etc. Tem gente que acha que existe a previsão expressa do tempo como um bem autônomo, é uma doutrina bastante isolada. Mas eu entendo que o tempo ele é um fator externo aos elementos da responsabilidade civil, está mais ligado ao fato jurídico. Então, ele não é um outro elemento. A gente aprende no começo da faculdade que a responsabilidade civil é uma investigação de autor do dano, vítima, nexo causal, o próprio fato jurídico, que é o dano, e às vezes a investigação de culpa. Se a gente defender que o tempo seria autônomo, ele estaria incluído nesses pressupostos. Não há esse pressuposto e o que eu entendo em termos práticos é que o magistrado tem que avaliar o tempo quando ele é excedente, quando ele excede a normalidade, mas a qualificação jurídica, doutor Ricardo, talvez eu não ficaria nem na mera perda de liberdade, tampouco na violação à integridade psicofísica do consumidor. Mas o juiz vai ter que avaliar caso a caso e ele vai dar a qualidade jurídica que ele quiser. Porque, para mim, essa casuística que tem de cada situação, eu acho que ela vai funcionar. É mais fácil a gente deixar o conceito com abertura para o magistrado aplicar, definir qual vai ser, de fato, o direito que está sendo violado com aquela alteração do fato, o excesso de tempo. Então, ficaria ali na segunda corrente, lá na segunda parte da segunda corrente. Isso é ótimo, né? Porque é aí que o debate fica mais lindo ainda, né? Bom, doutora, muito obrigado por trazer aqui o seu trabalho, compartilhar as suas ideias com a gente, tá bom? Seja bem-vinda sempre, se quiser voltar aí com o doutorado, nós estamos aqui com as portas abertas. Doutor Ricardo, muito obrigado. Doutor Walter também, muito obrigado. O Academia fica por aqui, você pode assistir a íntegra deste e de programas anteriores, disponíveis na internet. Acesse o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial.
E o nosso e-mail é academia@stf.jus.br. Saúde e paz para você e até o próximo programa. Tchau.